Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Quero nesse momento convidar a você para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18, nos versos também 18 da palavra do Senhor. Quero convidar você agora a lermos comigo. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Verso 20. Sabes os mandamentos? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Verso 21. Replicou-lhe esse jovem: tudo isso tenho feito, tenho observado desde a minha juventude. Verso 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa te falta, meu querido jovem. Vende tudo o que tens, divide com os pobres, dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Verso 23. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era dono de muitas posses. Meus queridos, o secularismo tem afundado milhões de pessoas. O secularismo tem transformado a sociedade em um mundo sem a dependência de Deus. O secularismo tem mudado o cotidiano da vida dos jovens, das famílias, dos lares. E o interessante é que o secularismo tem sido uma das peças fundamentais para que os jovens vivam uma vida sem compromisso, uma vida sem princípios. Porque o secularismo diz que os princípios não precisam ter princípios. Mas eu quero dizer, meus queridos, que o secularismo tem sido um dos grandes influenciador, transformador na vida dos jovens. Vemos o exemplo desse jovem, um jovem muito rico, cheio de poder, cheio de riqueza, e aonde conhecia a Bíblia, era um jovem da igreja, conhecia a Bíblia, conhecia os mandamentos, conhecia tudo. Mas era um jovem que estava enraizado pelo secularismo. Sabe, meus queridos, o secularismo hoje tem transformado a vida de muitos jovens. O secularismo está transformando uma sociedade sem Deus. E os mais vulneráveis nessa história têm sido os nossos jovens e adolescentes. Os nossos jovens e os adolescentes têm sido os mais vulneráveis nesse crescimento do secularismo. Hoje vemos jovens sem raiz, princípios e valores. Jovens aonde o secularismo, as coisas desse mundo tem levado aos jovens a perder os principais valores da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. E muitos jovens e adolescentes têm sido os mais vulneráveis em toda essa história do secularismo. O secularismo tem mudado, tem feito com que os jovens vivam mais para si do que para Deus. Viva mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. E vemos um jovem aqui, esse jovem que é onde ele trocou, ou seja, ele preferiu viver para o secularismo, viver para as coisas desse mundo, viver sem Deus, do que viver para Deus. Ele preferiu viver nesta terra do que ir para o céu. Ele preferiu viver sem Deus e viver com os deuses da terra. Sabe, meus queridos, o secularismo tem desvinculado os valores religiosos da família. Muitos jovens têm sido afogado e afundado
pelo o secularismo. Meus queridos jovens, meus queridos amigos, irmãos e pais de famílias, o secularismo tem afundado espiritualmente muitos jovens. O secularismo tem destruído, tem acabado, tem matado espiritualmente, tem afogado muitos jovens estão afogados, estão afundados dentro do secularismo, estão afundados espiritualmente, estão mortos espiritualmente, estão acabados espiritualmente, sem desejo de ler a Bíblia, sem vontade de orar, sem vontade de estar na igreja. Por quê? Porque as coisas do secularismo têm tomado o lugar de Deus. E é por isso que muitos lares hoje, muitos jovens hoje têm sido afundados pelo mundo secularismo. Por exemplo, dá um exemplo aqui, a internet, a tecnologia tem afundado com jovens, tem acabado com jovens, tem colocado a internet, a tecnologia no lugar de Deus. Então, a função do secularismo é essa, é fazer com que os jovens se afundem, se afoguem, esteja afundado dentro das coisas, dentro desse mundo, e não tenha tempo para Deus. O secularismo, a ideia secularista é fazer de uma sociedade sem Deus, um mundo sem Deus. E tem muitos cristãos, no lado de muitos cristãos, muitos jovens têm sido afundados, têm sido viralizados com o secularismo. Muitos lares têm sido infectados com a pandemia do secularismo. A pandemia secularista tem matado a vida espiritual de muitos jovens. Mas nesse momento, meus queridos jovens, eu quero fazer um apelo para você. Deus tem o melhor para você, meu querido jovem, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido garoto, garota, adolescente, jovem. Deus tem o melhor para você. Este mundo vai acabar e Deus tem um lar melhor para você. Esse jovem da parábola que você viu é um jovem que rejeitou o lar celestial para permanecermos com o lar desta terra aqui. Esse jovem deixou que o barulho desse mundo, que as coisas desse mundo tomassem o lugar de Deus. O que tomou o lugar de Deus na vida desse jovem foi a riqueza. Foi os barulhos da riqueza. Foi o barulho da sociedade que tomou o lugar desse jovem, o lugar de Deus na vida desse jovem. Que não seja você também, jovem. Não deixe que o secularismo, que as coisas desse mundo, que a vaidade, que a riqueza tome o lugar de Deus no seu coração. Não deixe que o secularismo deixe você ser Deus. Que possamos apegar no Senhor, possamos ser fiel ao Senhor, permanecer firme com Deus até que Ele volte, porque é melhor nós estarmos com Deus e ganhar o céu do que estarmos com o secularismo, com as riquezas e perder o céu. Esta é a minha oração nesse momento, que Deus possa transformar a sua vida e que você seja um jovem diferente, em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, quero colocar, ó Deus, esse jovem nas tuas mãos, quero colocar, Senhor, essa família, esse lar nas tuas mãos, e que o Senhor transforme, mude a nossa história, mude a nossa vida e transforme a vida desse jovem que talvez, Senhor, está nesse momento sem força e sem coragem de buscar o Senhor, sem coragem de falar com o Senhor, sem força, ó Deus, para estar ao teu lado. Eu peço nesse momento que o Espírito Santo agora o visite esse jovem, o transforme em nome de Jesus. Amém.